Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Adneva e hoje a nossa aula é de História com as turmas do módulo 1. Vamos lá? Ao longo da vida, nós passamos por várias fases estas que devem ser sempre pautadas pelo princípio de igualdade, respeitando as diversidades e as diferenças de forma a contribuir com a superação das injustiças sociais, certo? E consolidar o Estado democrático de direito. Aqui nós vemos, né, fases da vida, desde o nascimento, bebês, desde a gente nasce, criança, adolescente, adulto até a velhice. E quando a gente fala de direitos, não é? É importante a gente lembrar da nossa Constituição, que é o conjunto de leis, normas e regras que nós temos. Mas o que é um Estado democrático de direito? O Estado democrático de direito, ele se caracteriza pela soberania popular, por uma Constituição que é elaborada, como vimos anteriormente, né, a Constituição, em conformidade com a vontade do povo, por um sistema de garantia dos direitos humanos, ou seja, é um governo feito pelo povo para o povo. E quem é o sujeito de direito? Vamos lá. Toda pessoa que se reconhece protegida por uma Constituição e outras legislações específicas. Mas agora a gente precisa também saber o que são as legislações específicas. É importante ressaltar que nossa Constituição afirma a igualdade entre os cidadãos e as legislações específicas promovem a equidade, por se aplicarem a fases diferentes da vida. Nós temos, como exemplo de legislações específicas, o mais conhecido de todos, não é? O Estatuto da Criança e do Adolescente, o popularmente conhecido como ECA. Temos também o Estatuto da Juventude, o mais recente entre eles. E, por fim, o Estatuto do Idoso, que são as legislações específicas que nós vamos ver hoje. Começando pelo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, refletindo sobre os sujeitos de direitos e responsabilidades. A lei é a Lei de 8.069 e é do ano de 1990, ok? Aqui a gente começa percebendo a primeira lei que dispõe sobre a proteção integral da criança e do adolescente. E no artigo 2º, é importante, né, a gente também falar, para que a gente saiba que considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade, porém incompletos. E adolescente, aquela entre 12 anos, quando se completa os 12, até os 18 anos de idade, certo? Na primeira imagem, a gente vê uma mensagem, né? O cuidado começa com a garantia da proteção. E, por fim, aqui do lado, lei de direitos e lei de deveres. É importante a gente atentar, perceber que, quando a gente fala do Estatuto, ele traz não somente os direitos, mas também os deveres. Nós temos também o Sistema de Garantia de Direitos, que é uma articulação entre várias instituições, certo? Que vem para promover, defender e controlar a efetivação dos direitos que estão previstos lá no ECA. Nós temos o SUS, que integra esse sistema de garantias, nós temos o sistema educacional, né? Nós temos o sistema de atendimento socioeducativo. Então, eles se integram para que esses direitos possam ser respeitados e colocados em prática. Depois, nós temos o Estatuto da Juventude, que vem sob a lei de número 12.852, de 2013. Ele é bem recente. No artigo 1º, fala o seguinte: esta lei institui o Estatuto da Juventude e dispõe sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional da Juventude, que é o SINAJUVE. No inciso 1º, diz o seguinte:
Para os efeitos desta lei, são consideradas jovens as pessoas com idade entre 15 e 29 anos de idade. No inciso 2º, ele traz um esclarecimento. Aos adolescentes com idade entre 15 e 18, aplica-se o Estatuto da Criança e do Adolescente e, excepcionalmente, este Estatuto, o da Juventude, quando não conflitar com as normas de proteção integral do adolescente. Aqui embaixo a gente vê, né, a mensagem, que é importante garantir os direitos da juventude para transformar o Brasil. É importante os jovens tomarem conhecimento. Eu não sei o quantitativo de jovens que já sabem que existe o Estatuto da Juventude. Mas é importante, né, a gente tomar conhecimento dos nossos direitos e dos nossos deveres. Todo jovem tem direito à cidadania, participação social e política na representação juvenil, tem direito à educação, tem direito à profissionalização, trabalho e renda, diversidade e igualdade, saúde, cultura, segurança pública e acesso à justiça, sustentabilidade e meio ambiente, território e mobilidade, desporto e lazer, comunicação e liberdade de expressão. Para quem não conhece e quer conhecer, vai lá na internet, dá uma pesquisada, se informa mais. Ok? E por fim, a gente fala do Estatuto do Idoso, que é um marco para os direitos da pessoa idosa. A lei de número 10.741 é do ano de 2003. No artigo 1º, diz o seguinte: a Política Nacional do Idoso tem por objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. No artigo 2º, considera-se idoso para os efeitos desta lei a pessoa maior de 60 anos de idade. Ok? Ao lado, nós vemos alguns direitos fundamentais do idoso: vida, liberdade, respeito, dignidade, alimentos, saúde, educação, cultura, esporte, lazer, profissionalização e trabalho, previdência social, assistência social, habitação e, por fim, transporte. Mas a gente tem que ficar atento a algumas questões quando se trata do idoso, não é? E não é só a nível nacional, não, a nível mundial. Aqui a gente traz uma imagem que mostra não nos maltrate. Ao lado, uma senhorinha, não é? Queremos dignidade e cuidados. Por que vocês acham que a gente está trazendo essa imagem? Vocês imaginam do que a gente vai falar? Quando a gente fala do Estatuto do Idoso, não é? A gente percebe a importância justamente pelo que a gente vai tratar a seguir. Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra os idosos serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde público e privado às autoridades sanitárias, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos. Então, qualquer maus tratos que os idosos possam sofrer devem ser comunicados à autoridade policial, Ministério Público, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Estadual do Idoso e Conselho Nacional do Idoso. É importante nós cuidarmos dos nossos idosos, pois eles já contribuíram em muito, tanto para a nossa aprendizagem enquanto ser humano, quanto para a nossa sociedade. Aqui, direitos e garantias dos idosos. Nós, inicialmente, falamos do direito ao trabalho, é proibida a discriminação por idade, a idade é critério de desempate, inclusive em concursos, sendo favorecido o mais velho. Fixação de um limite máximo de idade na contratação de empregados. Quando tratamos do transporte coletivo, devemos lembrar que a reserva de 10% dos assentos para idosos, ela deve existir e deve ser respeitada. 2 vagas gratuitas para idosos, com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos, nos transportes coletivos interestaduais e 50% de desconto no valor da passagem. Por fim, a gente fala da saúde.
do atendimento preferencial no Sistema Único de Saúde, da distribuição de remédios, próteses e órteses que devem ser gratuitas. Os planos de saúde não devem aumentar as suas mensalidades de acordo com a idade, E os idosos, quando internados ou em observação num hospital, numa clínica ou em UPAs, ele tem direito a um acompanhante. Então, são leis que são importantes, né, e que devem ser sempre levadas em consideração para que os idosos tenham a sua garantia de direito cumprida. Eu trago aqui uma mensagem para a gente refletir junto. Sociedade organizada com justiça social. Não basta afirmar que todas as pessoas são iguais por natureza. Para que essa afirmação tenha resultados práticos, é preciso que a sociedade seja organizada de tal modo que ninguém seja tratado como superior ou inferior desde o instante do nascimento. É preciso assegurar a todos, de maneira igual, a oportunidade de viver com sua família, de ir à escola, de ter uma boa alimentação, de receber cuidados de saúde, de escolher um trabalho digno, de ter acesso aos bens e serviços, de participar da vida pública e de gozar do respeito dos seus semelhantes. Não é? Temos o direito, mas é importante também nós querermos, não é? E a gente vem aqui com essa imagem, que fala exatamente da igualdade com respeito às diversidades e às diferenças. Na primeira imagem, nós vemos um exemplo de igualdade, ou seja, todos estão tendo o mesmo direito, estão sendo iguais diante desse obstáculo, que é ver o jogo do outro lado do muro. Só que isso aí não foi resolvido, não é? Então a gente trata, né, com as legislações específicas que a gente falou lá no início, a gente fala um pouquinho do princípio da equidade, que é justamente quando as leis elas vêm para tratar as pessoas de acordo com as suas necessidades. Então, quando a gente observa aqui o princípio da equidade, a gente vê que se tornou muito mais justo, né, a organização que fizeram aí para poderem ver o jogo do outro lado. O que ocasionou, todos tiveram acesso, direito, não é, a ver o jogo do outro lado, ok? E aí a gente vai deixar um desafio para você. Se você prestou bem atenção na aula, você não vai ter dificuldade alguma de estar respondendo. Primeiro, você vai fazer o seguinte: registre em seu caderno quais as legislações específicas que falamos na aula de hoje. Segundo, em seguida, com as suas palavras, responda: você acha que elas são importantes e por quê? Então, nós ficamos por aqui, espero que tenham gostado e até a próxima aula.